Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de fortalecimento. Uma mensagem de edificação, de consolo e de conforto. Uma mensagem que nós precisamos para o nosso dia a dia. Hoje quero compartilhar com vocês dois versículos em dois livros diferentes. O primeiro é no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Provavelmente você já deve ter ouvido este verso. E o segundo é na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. João 8,32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Já Gálatas, capítulo 5, verso 1 diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Quando nós conhecemos o Evangelho, a mensagem dele é: Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para trazer vida, veio para trazer libertação da escravidão do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Quando nós olhamos para João 8,32, Jesus está dizendo justamente isso: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A grande pergunta que temos que responder é: qual verdade? Que verdade que eu tenho que conhecer para ser liberto? Quando nós vamos para a palavra de Deus, Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade." Então, Jesus ele está dizendo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ou seja, o que ele está compartilhando conosco é: "E conhecereis a mim, e eu vos libertarei." E conhecereis a Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. Só há libertação no nome de Cristo Jesus. Só Ele pode nos libertar de toda a escravidão do pecado. Foi para isso que Ele veio, para trazer a salvação. A salvação do quê? Da escravidão do pecado. Paulo, ao dizer isso aos Romanos, no capítulo 7, verso 24, ele diz: "Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" E no verso 25, a primeira parte diz: "Graças a Deus por Jesus Cristo." Então Paulo, ele está falando a mesma coisa que no Evangelho de João 8,32. Conhecendo a Cristo, ele vai nos libertar do corpo desta morte, que é o pecado. E aqui, em Gálatas capítulo 5, ele está dizendo a mesma coisa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Paulo está dizendo um ato que já foi concretizado, um ato que já aconteceu. Em João 8,32, Jesus está dizendo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É algo que vai acontecer. Conhecendo a Cristo, eu serei liberto. Ele me libertará. Então é algo que pode acontecer a todos aqueles que creem em Cristo Jesus e se entrega a Ele. E conhecendo Ele, que é a verdade suprema, Ele nos liberta. Aqui Paulo já está dizendo para todos os que
creram em Cristo Jesus. E ele está dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, se você já entendeu que para sair desta vida miserável de pecado, pela qual todo homem vive sem Cristo, se você já entendeu que para ficar livre desta vida precisa de Cristo e já abriu seu coração, se entregando a Cristo, entendendo que Ele é o seu Senhor e Salvador, você já é liberto. Mas se ainda você não teve esta experiência, você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer a Cristo e viver para Cristo. E Ele te libertará da escravidão do pecado. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Ele veio, morreu numa cruz, ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas Paulo, ele não para por aqui. Ele está dizendo esse ato que já aconteceu de sermos libertos em Cristo Jesus. Paulo agora ele está apontando para a vida que nós vamos ter a partir do momento que somos libertos da escravidão do pecado. Ou seja, Paulo está dizendo assim, permanecei, pois, firmes. Ou seja, Paulo está dizendo, se você foi liberto da escravidão do pecado, pela fé em Cristo Jesus, permanecei firmes. Continue nesta caminhada de liberdade, porque todo aquele que é escravo do pecado e faz pecado, não tem liberdade. Porque para ter alegria, para ter prazer, ele tem que se afundar no pecado. Então, queridos, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, nós fomos libertos do pecado. Então, nós temos que permanecer firmes. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Muitas pessoas gostam de pular o carnaval. Falam que é uma festa, que é isso, que é aquilo. Beleza. Pulam 3 dias. Terminou, vai lá, se arrepende, pede perdão, passa cinza na testa com reconhecimento da humilhação, de pedir perdão e de ser perdoado. Passa 1 ano, volta de novo para o carnaval. Paulo está dizendo que isto é totalmente errado, porque se nós fomos libertos do pecado e pedimos perdão, eu tenho que permanecer firme, e ele continua, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ou seja, não volte de novo para o pecado. Se você foi liberto em Cristo Jesus, permanecei, pois, firmes. É por isso que quando você vai para a palavra de Deus, ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Porque tem que permanecer firmes para não voltar no pecado. Não voltar de novo à escravidão do pecado. Eu tenho que me libertar desta escravidão. E só há uma maneira de me libertar desta escravidão: Cristo Jesus. E se eu creio em Cristo Jesus, me arrependi e pedi perdão, eu não posso voltar de novo no jugo da escravidão do pecado. Por mais que o pecado seja bom, por mais que o pecado seja agradável, por mais que o pecado me realize, o pecado traz separação entre nós e Deus. Esta é a morte espiritual. Então Cristo, ele veio morrer naquela cruz para nos libertar da escravidão do pecado e da morte, que é a consequência do pecado. E uma vez liberto em Cristo Jesus, eu tenho
que firmar os meus passos. Eu tenho que firmar o desejo do meu coração. Eu tenho que firmar os meus lábios e os meus pensamentos para não voltar de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque se eu voltar para o pecado, está claramente demonstrado que eu não creio em Cristo Jesus e eu não me arrependi do pecado, porque estou voltando a fazer tudo errado. A palavra de Deus é real e conhecereis a verdade, Jesus Cristo. Jesus Cristo vos libertará de todo pecado. E aqui está claramente dito isso. Uma vez que eu estou liberto por Cristo e Ele me libertou, eu tenho que permanecer na vida de liberdade e não voltar para a escravidão do pecado. Porque Cristo não voltará para morrer de novo. Ele não voltará para morrer de novo. Ele voltará para julgar todos aqueles que querem viver no pecado, que querem viver para o pecado, sem crer nele, sem viver para ele, sem mortificar a carne e vivificar a vida espiritual em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos libertos, nós temos que permanecer firme e não voltar de novo ao jugo de escravidão. Aí nós vamos ver Paulo dizendo em Romanos 5, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver em Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e não na escravidão do pecado, estão em Cristo. E fechando aqui, você vê que João 3,16 diz: Deus amou você de uma tal maneira que enviou seu Filho único para que nele você creia e seja liberto da escravidão do pecado para ter vida. Pois quem não crê já está condenado. Verso 17. Então, irmãos, nós temos que entender que nós somos pecadores, totalmente depravados, precisamos de conhecer a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, para que Jesus Cristo venha realmente nos libertar. E assim, é nosso dever permanecer firmes, ou seja, trilhar pelo caminho da verdade, que é Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, para não voltar de novo ao jugo de escravidão. Eu quero concluir contando uma história que eu ouvi de uma pessoa. É uma parábola, não é uma realidade, mas expressa bem o que Cristo fez por mim e por você, para nos libertar da escravidão do pecado. A história é mais ou menos assim. Certa vez, um homem pegou um porco, foi lá, tirou o coração daquele porco e colocou naquele porco um coração de um cordeiro. Pegou o coração do porco e colocou no cordeiro. Deu banho nos dois, lavou, passou perfume maravilhoso e soltou os dois. O cordeiro que estava com o coração do porco, ele correu para a lama e ali ficou sujo novamente. O porco que estava com o coração do cordeiro permaneceu firme sem voltar para a lama. Cristo quer tirar o coração da nossa vida, que leva-nos para o pecado, e colocar o coração dele dentro de nós, para que possamos permanecer firmes, para não voltar para o jugo do pecado,
para a escravidão do pecado. Queridos, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é simples. Nós é que queremos justificar a vontade de ficar no pecado, dizendo que ela é difícil. Não é difícil. A palavra de Deus é simples e objetiva. Para a liberdade foi que Cristo te libertou, que Cristo me libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo de escravidão. É objetivo e simples. Você foi tirado do fundo do poço do pecado, colocado na luz que é Cristo Jesus. Permanecer, pois, firmes. Nós não podemos voltar para o pecado. Meus amigos, há um hino que diz assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje, a oportunidade é hoje. O que o texto está dizendo é claramente: Cristo nos libertou da escravidão, da morte e do pecado. E Ele quer que você viva. Agora é com você. Você que tem que analisar a sua vida e ver o que você quer. Você quer continuar na podridão do pecado ou você quer ser livre do pecado? E para ser livre só há uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade se chama Jesus Cristo. Ele te ama, entregou a vida dele por você. Agora cabe a você entender, se render aos pés de Cristo, pedindo perdão para ter uma nova vida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha aplicar esta palavra ao teu coração. E você faça a sua escolha de acordo com o que você quer para a sua vida. Vamos orar? Senhor, desde o Velho Testamento até Cristo, e através da palavra, da tua palavra, até hoje, o Senhor tem oferecido a vida e a morte. E o Senhor nos mostra o que devemos escolher. Escolhe, pois, a vida. Pai, é tão simples. O grande problema é que nós não queremos renunciar a este mundo, renunciar aos prazeres, renunciar o meu ego. Esse que é o grande problema. Mas eu quero pedir em nome do teu Filho amado Jesus, que teu Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, a começar na minha, ó Pai, para que possamos entender e compreender que Cristo é a verdade que nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. E nós temos que reconhecer isso, que somos pecadores e que em Cristo eu tenho a liberdade. E Ele nos libertou para que possamos permanecer firmes e não voltar de novo para o pecado. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa escolha, para que possamos viver claramente para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus querido, o Senhor sabe quantos estão desejosos de ter esta vida, ó Pai. Que teu Espírito Santo aplique esta palavra nestes corações, para que eles possam se render aos teus pés, confessando os pecados, pedindo perdão, reconciliando com o Senhor por meio de Cristo Jesus, o autor e consumador da salvação e da nossa fé.
Aplica esta verdade em cada vida, Senhor. Ó Deus maravilhoso, abençoe cada família, Senhor Deus, cada casamento, restaurando, Senhor Deus, trazendo diálogo, paz, amor, fortalecendo o vínculo do relacionamento. Que o Senhor seja o edificador desta família. Abençoe a vida dos nossos filhos, livra-os de todo o mal, de toda a violência, de todo o vício. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos agradecidos, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.